professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês. Encerramento do que? Terceiro bimestre. Lembre, sempre estou levando atividade para a plataforma para vocês. De que maneira? Uma imagem ilustrativa e a pergunta, e às vezes no verdadeiro ou falso. Então, o que eu peço? Leiam com atenção a atividade para marcar correto, beleza? Voleibol. O voleibol vem trazendo o quê? A história, né, do voleibol foi criado em 1895, tá bom? Sempre lembrando que o voleibol tem o quê? Tem o saque, o passe, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. São os fundamentos do voleibol. Aqui é o quê? Vou sempre repetir, tá? Ataque é um ataque, uma defesa bloqueando e um jogador fazendo levantamento para o outro, tá? Aqui é o que? Saque, passe, bloqueio, passe ou manchete ou defesa. Vai depender da característica da jogada, como que foi desenhada essa jogada para chegar nessa imagem. Ela está fazendo o quê? Ao mesmo tempo ela está fazendo uma defesa e ao mesmo tempo ela já está preparando esse passe para outro da equipe dela, certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui já é um passe chamado também de levantamento. Numa imagem você já vê que tem várias funções. Esse fundamento. Aqui eu vou trazendo um pouco da história, como eu já falei, do ataque e aquela outra imagem que vem repetindo aqui, né, do arremesso. Quantas vezes o Brasil foi campeão mundial no vôlei feminino? Vamos lá? A seleção brasileira já conquistou todos os principais campeonatos de vôlei. Ouro de 1951, 56, 58, 61, 62, 67, 69. Aí vem de novo. 1971, 73, 75, 77, 79, 81. Vem 1883, 85, 87, 89. Aí já vem 1991, 93, 95, 97, 99. Já em 2000 vem outra sequência. 2001, 2003, 2005 e 2007. Isso aqui vai para a avaliativa. Leia com atenção e marque a alternativa correta. Beleza, galerinha? Por aqui eu fico. Encerramento do terceiro bimestre. Valeu! Bem-vindo, quinto ano, a mais uma semana de aula. Então, nessa aula de história de hoje, nós vamos fazer a correção das nossas atividades, seguindo também o nosso conteúdo lá nas páginas 26 a 30 do livro de história de vocês, tá bom? Falando aí sobre a cidadania no Brasil. Então, vamos lá para a nossa aula. Lá na página 20, ele vai perguntar o seguinte para vocês: o que as imagens representam? Então, nós temos lá 3 imagens que estão mostrando as diferentes pessoas em vários países: Japão, Malu, Islândia e Brasil também, no café da manhã. Então, na primeira questão, o que as imagens representam? As imagens, elas representam alimentos consumidos no café da manhã de crianças de diferentes países, ok? Na segunda imagem, porque há diferentes alimentos mostrados na ilustração. Então, observem aí que tem diferentes alimentos que são mostrados na ilustração. Os alimentos, eles são diferentes porque são de países distintos, sendo assim variam conforme a cultura e os hábitos alimentares dos habitantes de cada local, certo? Na questão 3, que alimentos você normalmente consome no café da manhã? Então, é uma pergunta pessoal, você vai descrever aí. Na questão 4, há diferenças entre o seu café da manhã e o consumido pelos colegas da sala? Isso daí a gente pode discutir no nosso plantão de aula, tá bom? Então, a questão 4 é pessoal também. Seguindo aí na página
23, né, nós temos um mapa e aí ele vai perguntar o seguinte: por que devemos tratar com respeito todas as diferenças relacionadas à cultura dos povos? Porque é um dever de todo cidadão respeitar o direito que os povos têm de expressar a própria cultura. Então, fica aí como sugestão de resposta para vocês, tá bom? Vamos seguir então com o nosso conteúdo. O respeito à diversidade foi um assunto que nós estávamos trabalhando durante a nossa aula de história. Falamos aí sobre cidadania, o que é ser cidadão, por que nós devemos ser cidadão e qual a importância de ser cidadão. Foi um conteúdo que a gente abordou durante as nossas aulas de história. Nós temos aí o direito à diversidade, né? O que é diversidade? Diversidade é a mistura de pessoas, mistura de povos, de cultura, de vários locais. Então, olha só o que ele vai apresentar para vocês como diversidade. O mundo é muito grande. Nele há diversos povos, culturas e paisagens. E há pessoas, independentemente da idade, das histórias de vida, são diferentes umas das outras. Assim damos o nome de diversidade. Então, independentemente da história, da cultura, da religião, da cor, das diferenças aí sociais, somos um povo diversificado, de várias culturas, de vários locais. O respeito à diversidade é um direito que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha só a importância, né, de nós conhecermos a cultura de outros locais, a cultura de outros povos, para que nós possamos ter esse conhecimento de quê? Diversidade, de cidadania, de respeito, certo? Então, a importância de nós conhecermos outras culturas, outros povos de vários locais, para nós termos uma diversidade. Nós falamos também sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Lemos o artigo 2 aí, que trata sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos relembrar? O que ele vai falar no artigo 2? Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas no presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou qualquer outra situação. Então, está aí descrito no artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as pessoas têm direitos, todas as pessoas têm direito de liberdade, todas as pessoas têm direito aí de opinar as suas opiniões. Então, são considerados direitos aí. Além de diferenças culturais e étnicas, as pessoas também podem ser diferentes em outros aspectos. Algumas têm necessidades diferenciadas, como as pessoas com deficiências e também os idosos. Foi o que nós também trabalhamos na nossa aula anterior, né? Falando sobre isso daí. Saiba mais, olha só. Você sabia que as pessoas com deficiência auditiva, alfabetizadas apenas em Libras, têm dificuldade de entender a língua portuguesa? Tem dificuldade, né? Foi outro conteúdo aí que nós trouxemos aqui na nossa aula de história. E vocês aprenderam um pouquinho sobre a Libras, a importância, né, de conhecer Libras. Atualmente, algumas pessoas se unem e fundam as chamadas organizações não governamentais, ONGs,
fins econômicos e lucrativos pela efetivação dos direitos inscritos na Constituição de 1988, principalmente os direitos humanos. Afinal, é dever dos próprios cidadãos zelar por esses direitos e reivindicar o seu cumprimento. Então, as ONGs, elas atuam como forma de proteger várias áreas, como por exemplo, crianças, mulheres, idosos, entre vários outros, certinho? Outros olhares, foi um assunto que a gente viu aí na nossa última aula, né? As ONGs que resgatam os animais, as ONGs também que oferecem cursos técnicos para as pessoas, há ONGs que oferecem aulas também de teatro às crianças e adolescentes também. Então, elas atuam como forma o quê? Para atender as pessoas sem fins lucrativos, tá bom? Lembrando que as ONGs atuam sem fins lucrativos. Direito dos idosos, lá na página 26 do livro de história de vocês, eu destaquei o seguinte: dificuldade para se locomover, enxergar ou lidar com as novas tecnologias é uma realidade comum entre as pessoas idosas. Para assegurar que os direitos à saúde física e mental dessas pessoas sejam preservados, em 2003 foi elaborado o Estatuto do Idoso. A intenção desse documento é promover a dignidade das pessoas que têm 60 anos ou mais de idade. Portanto, é dever do Estado, da comunidade e da família cuidar dos idosos, para que eles não fiquem desamparados, possam participar da sociedade, sejam respeitados, tenham bem-estar, saúde, acesso a esporte, cultura, lazer e convivência familiar. São exemplos aí de direitos que o idoso tem. Além disso, a gente também tem o Estatuto da Criança, do Adolescente. Então, são direitos preservados especialmente a essas pessoas. Olha só, na infância, né, o Estatuto da Criança, a Declaração Universal aí que fala dos direitos da criança. Vamos ver aí. Para que as crianças cresçam de forma saudável, é preciso haver algumas condições fundamentais, como por exemplo a saúde, a educação, a alimentação, a cultura, entre vários outros. Desde 1959, esses são os direitos de todas as crianças do mundo e estão estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança, criados aí pela Unicef. No Brasil, o documento que transformou esses direitos em lei se chama Estatuto da Criança e do Adolescente e foi criado em 1990, então com o objetivo de proteger os direitos da criança. Então observem só que para todas as ações sociais, sejam para crianças, adolescentes, deficientes, existem leis, regras de direitos que tornam essas pessoas como que cidadãos. Então tudo isso aí está vinculado em lei. Então é a obrigatoriedade das pessoas como cidadãos preservarem esses direitos, lutarem por esses direitos. Então olha só a importância aí de ter cidadania em ação. A liberdade de pensamento e de expressão são direitos humanos importantes em um país democrático, ou seja, né, que segue o princípio de igualdade. Ter esses direitos garantidos significa que as pessoas elas podem pensar e expressar suas opiniões livremente e ainda ter acesso às informações que quiserem sem qualquer proibição. Então tudo isso aí está vinculado em lei, né? É direitos, deveres e leis que nós temos que cumprir. Então tudo isso aí são questões de cidadania, né? A importância de cidadania.
o ato e o direito de expressão também, tá bom, gente? Então, este aí é o nosso conteúdo de história. Como prática para casa, vai ficar as páginas 26, 27 e 28. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 28 de setembro. Nós vamos vir aí com o nosso conteúdo de probabilidade e também com o nosso conteúdo aí de perímetro, ok? Probabilidade nós já trabalhamos no comecinho aí do nosso ano. Acredito que vocês não vão enfrentar tanta dificuldade. E perímetro já falo para vocês que não é um conteúdo difícil, é só nós prestarmos bastante atenção, tá bom? Nós estaremos realizando aí das páginas 59 a 63. Então, nessas páginas nós vamos precisar colocar a data do dia 28/9, ok? Então, vamos lá começar nossa aula? Nós temos aí no Troca de Ideias, na página 59, uma seguinte situação. Vitor e sua turma estão brincando com o jogo de dardos magnéticos. Nesse jogo, cada um deve arremessar o dardo e registrar os pontos marcados de acordo com a região do alvo que o dardo atingiu. Nós vamos observar aí que nós temos 20 possibilidades dos números que podem sair, que logicamente são do 1 ao 10, quando nós observamos aí, nós observamos o alvo, nós vamos observar que nós temos do 1 até o 10. Logicamente que eles estão alternados, mas se você observar é exatamente do 1 até o 20, perdão, acho que eu falei até o 10, né? Então as possibilidades que podem sair é do 1 até o 20, ok? Nós vamos calcular aí a probabilidade de, ao lançar esse dardo aí no alvo, ocorrer aí cada um dos eventos descritos a seguir e representar as probabilidades por meios aí de uma fração, ok? Nós temos aí, ó, acertar o número par. Nós vamos ver aqui que está listado os números que são pares. O 2, 4, 6, 8 e é lá até o 20. Eles são pares. Quantos números pares nós temos aí? Vamos observar que nós temos 10 números pares. E nós temos 10 pares e o total é 20. Então, a chance aí é de 10 em 20. Quando nós expressamos na fração, é 10 vinteavos, ok? E se nós quiséssemos acertar um número ímpar, nós observaríamos que nós temos aí 20 números ímpares. 1, 3, 5, 7, até chegar lá no 19, quando nós contamos a quantidade, são 10, ok? É a mesma quantidade do par e do ímpar, né? Então, nós temos 10 ímpares. Logo, a chance aí é de 10, que é ímpar, e o total é 20. Então, é de 10 em 20. E representando na forma fracionária, é 10 novamente vinteavos. Vamos observar que a quantidade de números pares e números ímpares são iguais, ok? E se nós quiséssemos acertar aí um número menor do que 5, então nós vamos ver aí que os números que são menores do que 5 são 1, 2, 3 ou 4. Esses são menores do que 5. Então, nós temos 4 números que são menores do que 5. Logo, a chance é de 4, porque tem 4 números menores do que 5 e o total é 20. Então, é de 4 em 20. E a forma fracionária é 4 vinteavos, ok? Novamente, nós vamos conversar aí sobre a quantidade de números pares e quantidade de números ímpares. Então, a chance desses dois eventos acontecer são iguais. São 10 vinteavos ou 10 em 20. Quando isso acontece, nós chamamos aí de eventos equiprováveis. Nós vamos lembrar lá de equivalentes. Lembra o que é equivalente? São aí iguais, possuem aí a mesma quantidade. Só que como nós estamos falando de probabilidade, entra aí o equiprováveis, ok?
nós vamos resolver o nosso Aprender é Divertido aí da página 60 no nosso plantão de aula, ok? Das 15 às 17 horas nós estaremos resolvendo aí na quarta-feira o nosso Aprender é Divertido, tá bom? Agora nós temos uma atividade para realizar. Inicialmente, eu já digo para vocês que é bom vocês pausarem o vídeo para ir lá no material de apoio e recortar o dado, ok? Depois que você recortar o dado, montar ele, aí sim você vem continuando o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Até porque no plantão eu vou perguntar quem fez o dado, eu vou querer que me mostre. E lembra que quando eu falo no vídeo aula, eu chego no plantão, eu cobro, viu? Então vamos lá. Número 1, recorte e monte o dado do material de apoio. Letra A, quantas faces tem esse dado? Vocês vão observar aí quantas faces possuem. Nós vamos ver que são 12 faces. Letra B, as faces desse dado têm a forma de qual polígono? E aí, qual polígono que nós estudamos? Vocês vão observar as faces. Quantos lados essa face tem? Aí nós vamos observar que tem 5, então é o pentágono. Letra C. Quais são os resultados que podem sair ao lançar esse dado? Nós já observamos que existem 12 faces. Então nós vamos ter aí, ó, do 1 ao 12. São esses aí os resultados que podem sair, tá bom? Do 1 ao 12, já que são 12 faces. Quando nós temos aí um dado que tem o dado mais comum, que é o formato de cubo, nós teríamos aí do 1 ao 6. Mas como nós temos esse outro aqui, é do 1 ao 12, porque ele possui 12 faces. D. A chance de sair um número par é maior, menor ou igual à chance de sair um número ímpar. Então você vai observar quantos números pares você tem aí e quantos números ímpares. Se for igual, aí você vai expressar aqui que é igual, porque existem ai meu Deus, corta essa parte, credo. Se for igual, você vai observar e responder o porquê aí. Por quê? São aí na mesma quantidade. Se for maior, é porque tem maior quantidade. Se for menor, é porque tem menor quantidade. Nesse momento, você vai aí pausar o vídeo para realizar a letra D. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos conferir se vocês fizeram certo. A chance vai ser igual, porque há 6 números pares e 6 números ímpares aí, tá bom? Letra E. Qual é a chance de, ao lançar esse dado, sair um número maior do que 10? Quantos números nós temos aí que são maiores do que 10? Nós temos o 11 e o 12. Então, nós temos 2 números. A chance vai ser de 2 em 12. Sempre vamos lembrar, a chance, existem 2 números maior do que 10 e o total são 12. Então, é de 2 em 12, que é o que a gente vai ter aqui, ó. São 2 números maiores do que 10, o 11 e o 12. Então, a chance é de 2 em 12, tá bom? Agora a gente tem aí a letra F. Qual é a chance de sair um número maior do que 12? Tem a possibilidade de sair um número maior do que 12 aí? Não tem, porque a gente só vai ter aí até o 12. Então, a chance, toda vez que tiver esse tipo de situação em que não dá para realizar aí, no caso vai ser 0, tá bom? G. Reúna-se com um colega e façam uma previsão de resultados para 5 lançamentos desse dado. Anotem cada um em seu quadro. Em seguida, lance o dado e observe os números que saírem e anotem em seus quadros. Então, inicialmente, vocês vão fazer a previsão aqui de qual face aí você acha que vai cair no primeiro, segundo, terceiro e no quarto, no quinto lançamento. E depois vocês vão lançar esse dado e observar qual a face vai cair para cima, ok? Depois que vocês preencherem aí essa tabela, lá no plantão nós vamos compartilhar
compartilhar. Nós vamos conversar sobre aí a previsão e o resultado de vocês, tá bom? Até porque pra gente responder esse pontinho aqui, ó, quem obteve mais acertos nas previsões? Nós não podemos realizar, por isso ela é pessoal, porque nós vamos ir do plantão, porque estaremos realizando aí no plantão. Então eu vou escolher aí uma criança para ver com a outra criança e assim vocês vão compartilhar essas informações um com o outro, tá bom? 2. O professor vai sortear o número de chamada do aluno que vai começar a apresentação dos trabalhos. Para isso, ele escreveu o número de 1 a 30 em pedaços de papel, dobrou e colocou todos eles dentro de um pacotinho. Letra A. Escreva todas as possibilidades de números que podem sair ao sortear um desses pedaços de papel. Nós vamos observar que nós temos do número 1 até o 30. Quais são todas as possibilidades que podem sair aí? É do 1 ao 30. Então você vai nesse momento pausar o vídeo e realizar aí 1, 2, 3, 4 até o 30. Lembrando que é ou que nós vamos usar. Chegou no 29, nós vamos colocar o 29 e ou 30. Porque existem essas possibilidades, ok? Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, nós vamos observar aqui do 1 ao 30, tá bom? B. Que número tem maior chance de ser sorteado? O múltiplo de 2 ou de 3? Então, nessa seguinte situação, vocês vão tentar lembrar aí o que seria múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Seriam aí os possíveis resultados de uma multiplicação por 2, no caso do múltiplo de 2, e aí o múltiplo de 3 seria resultado de multiplicação por 3. Por exemplo, aqui, a gente já tem que o 2 ele é múltiplo de 2, porque 2 vezes 1 é 2. Ele está lá no resultado da tabuada do 2. O 4 também é múltiplo de 2, porque 2 vezes 2 é 4. Outro exemplo, nós vamos ter aí o 8, porque 4 vezes 2 é 8, e assim sucessivamente até chegar no 30. Vê se o 30 aí vai ser múltiplo de 2. Faz a sequência dos múltiplos de 2, depois faz a sequência dos múltiplos de 3. E aí vocês vão observar aí o que vai ter em maior quantidade, tá bom? Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver que os múltiplos de 2, nós temos o 2, 4, 6 e assim temos a sequência até o 30, ok? Todos esses são múltiplos de 2. Agora, quando nós temos os múltiplos de 3, nós vamos ter o 3, o 6, o 9 e assim sucessivamente até o 30. O 30 também é múltiplo de 3, tá bom? Então, qual é aí o que tem maior chance? Aquele que tiver em maior quantidade, tá bom? Então nós vamos observar que o que tem maior quantidade aí é o múltiplo de 2, né? Há mais chance de ser sorteado o múltiplo de 2, porque tem maior quantidade, ok? Letra C. Observando os números que podem sair, escolha 2 eventos que sejam equiprováveis e registre. Então você pode usar aquela ideia lá, ó, do número par e do número ímpar, que aí vão existir também infinitas possibilidades. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Você pode utilizar a ideia assim de um evento acontecer, o primeiro evento tendo o 1 na casa das dezenas e o outro evento é tendo o 2 na casa da dezena. Nós vamos observar que existem a mesma quantidade. Logicamente, então a gente associa aí a ideia de que esses dois eventos são equiprováveis, ok? Letra D. Qual é a chance de ao sortear um papelzinho sair um número menor do que 10? Então vocês vão observar aí quantos números que são menor do que 10 e realizar, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente vai conferir para ver se fizeram certo. São 9 números menores do que 10, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então a chance aí é de 9 em
30, porque 30 é o total. Ou nós podemos expressar também aí como forma fracionária 9/30. Ou até mesmo simplificando aí nós teríamos 3/10, ok? 3. Felipe retirou sem olhar uma bola da caixinha representada ao lado. Letra A. Qual é a cor da bola que tem a maior probabilidade de ser retirada? Se falou maior probabilidade, é aquela que tem a maior quantidade. Então, nesse momento, você vai pausar o seu vídeo e observar qual é a cor da bola que tem em maior quantidade, ok? Pause e realiza. Voltando aqui, a gente vai observar que a que tem a maior quantidade é a bolinha verde. Letra B. Determine a probabilidade de Felipe tirar da caixa sem olhar uma bola de cada cor. O que vocês vão observar? Aí a quantidade de bolinha verde e a quantidade total e expressar através de uma forma fracionária. Por exemplo, aqui, a verde nós vamos ter 7 e nós temos no total 14 bolinhas. Então a fração é 7/14. Ou até mesmo nós podemos representar aí como a metade, né? Observando aí que a fração que representa a metade é 1/2. E isso vocês vão fazer para todas elas, observando que tem aí 14 no total. Então o denominador sempre vai ser 14. Ou até mesmo você pode estar simplificando, que nem foi feita a da verde, tá bom? Quantas tem amarelas? São 3 amarelas. Então nós vamos ter 3/14, ok? Já que 14 é o total. Agora da vermelha e da azul você vai pausar e vai realizar, ok? Voltando aqui, vamos conferir. Nós temos 2/14, ou também podendo simplificar 1/7. E azul, vamos observar que é a mesma quantidade da vermelha, 2/14 ou 1/7. Letra C. Retirando uma bola da caixa sem olhar, quais cores representam eventos equiprováveis que possuem aí a mesma probabilidade de acontecer? Nós vamos ver que a vermelha e a azul possuem a mesma quantidade, logo elas possuem aí a mesma probabilidade de ocorrer. Logo elas são consideradas aí equiprováveis. Então é azul e vermelha ou vermelha e azul, tá bom? 4. Recorte as cartas com os algarismos 0, 3, 4 e 6 do material de apoio e use-as para formar números. Letra A. Ao sortear uma dessas cartas sem olhar, a probabilidade de um número ser par é maior ou menor do que a de ser ímpar? Então nós vamos observar que nós temos o 0, o 3, o 4 e o 6. Nós temos mais números pares ou mais números ímpares? A questão está perguntando se a probabilidade de um número ser par é maior ou menor do que ímpar. Nós vamos observar que nós temos ali o 0, o 4 e o 6 são pares. Então nós vamos observar que aí a chance é maior, pois há mais cartas com algarismos pares. Apenas o 3 ali é ímpar, tá bom? Agora a letra B vocês vão pausar e vão realizar. Lembrando que vocês têm que formar números aí diferentes, completando aqui na tabela e registrar aqui quantos foram, tá bom? Pause e realiza. Voltando aqui, vamos conferir aí se vocês acertaram. Olha aí, nós temos bastante números, conseguimos completar a nossa tabela. E aí são exatamente 18 números, tá bom? C. Represente uma fração irredutível. Irredutível é aquela que a gente não pode mais reduzir, não podemos mais simplificar. Escolhendo um desses números do quadro ao acaso, ele pode ser par. Então nós vamos observar quantos pares nós temos. Lembrando que o denominador sempre vai ser aí o total de números, que foram 18. Então números pares nós temos aí 14 e são 18 no total. A fração irredutível é 7/9. Agora vocês vão pausar e realizar do ímpar e dos outros pontinhos aqui. Pausa e realiza.
Voltando aqui, nós vamos observar que são 4 ímpares, então nós temos 4 18avos e a fração irredutível é 2/9. Maior do que 6.000, nós vamos ter 6 18avos, que a fração irredutível ali é 1/3. E menor do que 5.000, vamos ter ali 12 18avos, sendo que a fração irredutível é 2/3. Letra D. Qual é a chance de, escolhendo um dos números do quadro ao acaso, ele ser menor do que 1.000? Tem algum número menor do que 1.000 aí? Não tem, né? Então é 0. Quando não tiver, é 0, lembra? Agora nós vamos entrar em perímetro, tá bom? Não é um conteúdo difícil. Os moradores de um bairro aproveitaram um terreno vazio para construir uma horta comunitária. Vamos observar a medida de cada um desses aqui. Vamos calcular quantos metros de tábuas de madeira foram usadas para cercar cada canteiro, ou seja, para contornar cada um desses canteiros. Vamos realizar aí o cálculo do perímetro, tá bom? Para descobrir. A figura que representa o canteiro retangular. Vamos lembrar que se abaixo mede 5, acima vai medir 5. E se de um lado mede 2,5, do outro lado também mede 2,5. Então nós vamos vir calculando o perímetro como? Somando as medidas de todos os lados. 5 mais 5 mais 2,5 mais 2,5, nós vamos ter aí 15 metros. Ou poderia também utilizar aí como forma de multiplicação, também tendo o mesmo resultado. Agora, quando a gente tem a figura que representa o canteiro quadrangular, um quadrado possui todos os lados iguais, sendo que todos os lados vão ter a mesma medida de 3,5. Somando aí 3,5 4 vezes, nós temos 14 metros. E agora, da figura que representa o canteiro triangular, nós vamos somar as medidas de todos os lados, que sendo ela 2,8, somando 3 vezes, porque possui 3 lados. É igual aí a 8,4 metros. Então, o que a gente entendeu do perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Nós vamos somar as medidas de todos os lados e aí nós vamos ter os perímetros, tá bom? Pode trabalhar com centímetro, pode trabalhar com milímetro, com metro e também com outras medidas de comprimento, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês aí os alunos que participaram do nosso plantão aí na última quarta-feira, do dia 23/9. Olha aqui, alguns faltaram, viu? Vocês esqueceram do plantão? Nós participamos aqui, todos conseguiram ligar a câmera dessa vez, né? E que a gente continue vindo no nosso plantão, ok? Obrigada pela participação de todos vocês. Estamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos probabilidade e perímetro. Probabilidade com a ideia aí de chance, observando aí o que está se falando na questão e também a quantidade total, como também nós observamos aí os eventos equiprováveis, aqueles que possuem a mesma chance de acontecer. 2 eventos que são diferentes, mas que possuem a mesma chance de ocorrer. E aí nós estudamos aí, iniciamos o nosso conteúdo de perímetro, onde nós observamos que é a soma das medidas de todos os lados, ok? Temos tarefa de casa aí nas páginas 64, 65 e 66, tá bom? Façam com bastante atenção, que na próxima aula nós vamos vir corrigindo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.